Om é luz radiante. Quando essa luz espalha-se ao longo do corpo, tudo é visto. Então, não há desejo de falar e olhar. Os pais de Paramahansa Yogananda eram discípulos de Lahiri Mahashaya. Agora vamos explorar alguns de seus belos ensinamentos. O ar. Respiração é Deus. Quando alguém continua a refinar o açúcar mascavo, ele finalmente torna-se branco. Similarmente, a prática contínua de Kriya leva o pranayama à perfeição. O estado de Sthiratva, tranquilidade, é chamado yoga. Um discípulo sincero é o verdadeiro espelho de seu guru, aquele que segue os passos do mestre, purificando sua mente através da oração e meditação, absorve a serenidade da lua e reflete o brilho de 1000 sóis. Lahiri Mahashaya buscou transformar a vida de seus discípulos com seu amor, caráter exemplar e comportamento humilde. Sua vida, que é um exemplo para todos, foi um verdadeiro ensinamento, e suas ações, evangelhos de verdade. Se alguém golpear a porta com o ar reverso, então ela abrir-se-á. Isso é chamado Japon reverso. Isto é, tranquilizando a pana, a respiração inquieta dos centros inferiores, elevando até o centro dorsal. E então se alguém golpear, fazendo tocar, de acordo com o conselho, então a porta interior se abrirá. O trabalho real é afinar a meditação na vacuidade no quinto elemento, éter. Abandonando 3 nervos, Ida, Pingala e Sushumna e os 4 elementos, Kiti, Apa, Teja e Marut, respectivamente, terra, água, fogo e ar. Quando a mente está tranquila, ela não deseja desnecessariamente. No estado além do desejo, uma pessoa não realiza trabalhos desnecessários. Quando alguém atingiu a respiração tranquila, então, para este, o único trabalho que permanece é o de manter esse estado de tranquilidade sempre. O ego se torna uma barreira na jornada espiritual. Autoanálise, introspecção e autoestudo, aliados à meditação regular, permitem aos praticantes superar seus egos. Humildade e ego não podem coexistir. Uma pessoa espiritualizada é a personificação da humildade e do amor. É difícil expressar o estado quando a respiração se torna tranquila. Quando a respiração está tranquila dia e noite, então, compreende-se o estado real de Rama Mantra. Se você se refugiar em mim com fé verdadeira, então, eu virei até você. Como eu poderia me manter longe? Se você escrever em ordem reversa e vê-la, em um espelho, a escrita aparecerá à direita. Similarmente, se você tornar a respiração do corpo reversa, então você verá Svarupa, a forma do seu ego. Dualismo é a raiz de todo sofrimento. A vida espiritual não é um privilégio exclusivo de alguns. Todos podem levar uma vida espiritual, pois o espírito é o princípio vital de cada ser humano. Desde a infância, todos deveriam conduzir sua vida dessa forma. Pensar que a infância é apenas para brincar, a juventude para estudar, e a maturidade para trabalhar e criar uma família, deixando a espiritualidade para a terceira idade, é um erro. Essa abordagem divide a vida em partes: material e espiritual. Essa distinção é ilusória, pois Deus está presente em tudo. Tornar-se consciente da sua presença em cada aspecto da vida é o verdadeiro objetivo para alcançar paz e perfeição. Cada criança deve ser criada em um ambiente que favoreça seu crescimento físico, mental, intelectual e espiritual,
desenvolvendo esses aspectos simultaneamente. Se alguém meditar sempre em Deus, todos os seus outros trabalhos são cuidados pelo próprio Deus. Permaneça firme em sua prática. Então, no final, você irá para a casa da tranquilidade. O movimento é chamado mundo. Aplicar o corpo, mente e discurso na ação na não-violência. Nascimento e morte são duas margens do rio da vida. A morte é uma grande lição que permite ao ser humano investigar o significado da vida e compreender a verdade espiritual. A vida de Paramahansa Yogananda exemplifica a morte como uma abertura de olhos. A morte não é cruel ou devastadora, mas uma lição que nos lembra de sermos conscientes do ser imortal interior. A vida divina e a experiência espiritual do eu interior não podem ser alcançadas apenas sonhando ou desperdiçando tempo com uma vida ociosa. Elas são conquistadas com autodisciplina e esforço sincero. Apenas uma mente forte e determinada é capaz de compreender e entender a verdade absoluta, não uma mente fraca ou tímida. Os animais são encantados pela música. Se o homem não é atraído pelo som de om, então ele é um tolo. A mente não deve ser feita externamente. Qual é o benefício se a mente e os olhos estão tranquilos, mas não o corpo? Hoje, a respiração não desapareceu, e vários vícios são gerados. Fundir-se na pura vacuidade chama-se samadhi. O conhecimento do eu fundamental é o conhecimento da unicidade através de si mesmo. Ninguém é um pecador, ninguém é sagrado também. Se a mente é colocada em kutastha, consciência crística, então, não há pecado. De outra forma, se a mente está no exterior, existe pecado. Em outras palavras, quando a mente não está em consciência crística, ela está em pecado. Ninguém é um pecador. A própria mente é uma pecadora quando ela se volta para fora, para longe da consciência crística. O momento tranquilo para além da respiração é a casa da tranquilidade. Lahiri Mahashaya não estabeleceu qualquer organização durante sua vida, mas fez esta predição. Aproximadamente 50 anos após a minha morte, um relato da minha vida será escrito em virtude do profundo interesse pela yoga que surgirá no Ocidente. A mensagem da yoga rodeará o globo, ajudará a estabelecer a fraternidade entre os homens, uma unidade baseada na percepção direta do Pai Único. 50 anos mais tarde, na América, sua predição se cumpriu quando um crescente interesse pela yoga no Ocidente inspirou Paramahansa Yogananda a escrever a autobiografia de um yogi, que contém um magnífico relato da vida de Lahiri Mahashaya.